E eu quero que você vá comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Semana passada nós falamos bastante sobre os dons, não é isso? Sobre os dons espirituais, aprendemos até que alguns, que às vezes nós olhamos na Bíblia, não encontramos a manifestação nos dias atuais. E por quê? Quem lembra o porquê? Que eu dei um exemplo assim, falei assim, olha, aqueles dons bombásticos nós não temos visto hoje em dia. Aí eu disse o porquê. Por quê? Não é isso não. Não, eu disse que nós não temos visto aqueles dons bombásticos nos dias atuais. Por quê? O que eu disse para vocês? Por quê? Porque para receber aqueles dons bombásticos, a pessoa tem que ser verdadeiramente muito humilde. E eu até falei que humildade não tem a ver com miséria, com escassez financeira. Humildade tem a ver com o espírito. Humildade tem a ver com a maneira de pensar. Humildade tem a ver com as atitudes que a pessoa tem na vida dela. Então, a Bíblia fala, por exemplo, eu citei aqui semana passada, que Moisés, ele foi o homem mais humilde que a terra conheceu. Então a gente vê aqueles dons bombásticos. Moisés abriu o mar vermelho, claro que foi Deus, mas eu digo ali, Deus concedeu a ele aquela autoridade, aquela unção. Moisés fez chover comida do céu, pão. E tem um detalhe, não foi um dia, foram 40 anos. Todo dia de domingo a sexta-feira chovia. Só não chovia no sábado. Olha que interessante. Só que na sexta chovia o pão dobrado. Que maravilha. Só que olha aqui, olha o segredo, Números, capítulo 12, versículo 3, aqui, olha o segredo. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Então hoje, muitos crentes gostariam de ter esses dons espirituais bombásticos. A pergunta é por quê? Para quê? Quando o seu interesse pessoal é de ser reconhecido, de ser visto, de ser promovido ou de ser beneficiado, ele está levando você a buscar esses dons espirituais, pode ter certeza que Deus não vai te conceder, porque os dons são para glorificar a Deus e não ao ser humano. Quanto mais humilde a pessoa for, mais Deus vai derramar dos dons espirituais na vida dela, mais Deus vai conceder estes dons. Então, nós vamos começar aqui, hoje, aprendendo justamente sobre mais um fator que impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo e, consequentemente, receber os dons espirituais. E esse fator se chama vaidade. Todo ser humano nasce com essa praga chamada vaidade. E isso vai se desenvolvendo e vai crescendo no decorrer da vida.
Quando é criancinha pequenininha, pequenininha mesmo, a vaidade, ela é bem controlada, ela é bem ofuscada. Mas na hora que vai ali 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 7 aninhos, observe como que essa vaidade vai sendo aflorada, vai sendo alimentada. E a tendência é só crescer. Só que quando uma pessoa começa a aprender sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Deus, então ela começa a entender que a vaidade é prejudicial, é uma coisa ruim. É uma coisa que, ao invés de aproximar ela de Deus, faz é afastar. Então, o que é que nós devemos começar a fazer? Devemos começar a esmagar, a sufocar, a reprimir a nossa vaidade. Tem como eliminar 100%? Não, é impossível. É impossível. Mas tem como a gente ir pisando nisso, e pisando nisso, e pisando nisso, para que venhamos ter a humildade que agrada a quem? A Deus. Então, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, muitos crentes não recebem o batismo com o Espírito Santo, e, consequentemente, não recebem os dons de Deus, os dons espirituais, porque o que existe nelas é um interesse pessoal, é uma vaidade de aparecer. Eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Aí você pergunta, por quê? Porque fulana recebeu. Porque fulano recebeu. Ou seja, então a pessoa, ela não quer ficar para trás do fulano, ela quer ter uma semelhança com o outro, ou ser superior ao outro, nunca ser inferior. Então veja que o interesse dela não é servir a Deus, não é servir a igreja, os irmãos, é ser melhor do que o outro, é não ficar para trás do outro. Outras pessoas querem receber o Espírito Santo para ficarem famosas. Outras pessoas querem receber o Espírito Santo para ficarem bem de vida, ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, tudo movido pela vaidade. E Deus não vai conceder o batismo com o Espírito Santo, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você é melhor do que você mesmo se conhece. Então aqui em Atos capítulo 8, versículo de número 14, vamos ler aqui juntos, vamos lá. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, lá em Jerusalém chegou o recado, lá na terra dos samaritanos, o evangelista Filipe fez um bom trabalho lá, e o povo abriu o quê? O coração para aceitar a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus. Então lá já começou a se formar uma igreja. Começou a se formar uma igreja? Então os apóstolos aqui em Jerusalém fizeram uma reunião e decidiram, vamos enviar Pedro e João para lá. Por quê? Porque Filipe era um evangelista. Evangelista pode dirigir a igreja? Não, quem dirige a igreja? É o pastor. Está vendo como é que na obra de Deus tudo tem a sua organização? Então falaram, vamos enviar Pedro e João. Eles vão chegar lá para pastorear esse rebanho e, lógico, vão formar ali um pastor que vai dar continuidade no cuidado das ovelhas, no cuidado da igreja. Continua comigo, versículo 15. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o quê? O Espírito Santo. Olha que detalhe importante que nós já até mencionamos aqui em outra oportunidade.
Então eles oraram para que os convertidos recebessem o Espírito Santo. Continua comigo, versículo 16. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, olha que interessante. Então, aquela igreja tinha dado 2 passos importantes. Primeiro, eles tinham aberto o coração para os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus, os ensinamentos de Deus. Segundo passo importante que eles deram, qual foi? Serem batizados nas águas. Veja que tem todo um processo, tem toda uma caminhada. Então eles já tinham sido batizados nas águas, mas nenhum deles ainda tinha recebido o Espírito Santo. Então Pedro e João orou nesse favor. Versículo 17. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Eles quem? Eles quem? Os convertidos. E eles receberam o quê? O Espírito Santo. Até aqui tudo normal, até aqui tudo certo, mas agora vai vir o que Deus quer ensinar para mim e para você sobre o que impede uma pessoa crente de receber o batismo com o Espírito Santo. E eu disse agora há pouco que é o quê? Qual o nome que nós damos? Vaidade. A pessoa que quer o Espírito Santo por questões pessoais, por objetivos particulares, porque ela quer ter status, porque ela quer aparecer, porque ela quer ser famosa, porque ela quer ter dinheiro, porque ela quer ser mais importante do que o outro irmão da igreja. Enfim, ela tem objetivos pessoais. E nós aprendemos aqui que quando o Espírito Santo vem, é o selo da salvação, e junto vem os dons, que é para servir aos outros. A igreja, não para se servir, não para você se beneficiar. Então ali Pedro e João estão impondo as mãos sobre os convertidos. Pedro e João sabiam quem era convertido e quem não era? Não. Eles acabaram de chegar lá. O convertido você conhece pela conduta de vida. Eles não sabiam. Então eles impuseram as mãos sobre todas as pessoas. Os convertidos recebem o Espírito Santo. E os não convertidos não recebem. Então olha que interessante, ó. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Versículo 18 agora, 18. Simão, que era um que estava ali fazendo parte da igreja, viu que as pessoas recebiam o Espírito, ou seja, Espírito Santo, quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, ofereceu-lhes o que, pessoal? Dinheiro. Eu não sei como é que foi isso, provavelmente foi em particular, foi escondido, não sei. Mas eu sei que esse Simão chegou para Pedro e João e ofereceu dinheiro, dizendo o quê? Dê-me este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o quê? O Espírito Santo. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a gente começa a ver aqui o interesse dele.
Você vê que ele não queria o Espírito Santo pela garantia da salvação dele, para ter uma comunhão com Deus, nada disso. Ele queria receber aquela unção para que ele se tornasse também um ícone na igreja. Tipo, quando Pedro e João não estiverem aqui mais, vocês podem vir, que eu vou impor as mãos sobre vocês, e vocês também vão receber o Espírito Santo. Em outras palavras, eu vou estar no mesmo nível de Pedro e João. Esse homem chamado Simão, ele foi para a igreja. Ele foi batizado nas águas. Depois você lê todo o capítulo 8 em casa, vocês vão ver. Mas ele nunca se converteu a Jesus. Ele nunca esmagou a vaidade que existia dentro dele. Esse homem gostava de ser reconhecido, ele gostava de ser elogiado. Antes dele ir para a igreja, ele era uma espécie de feiticeiro. E ele operava alguns sinais no meio das pessoas. Ele operava sinais. Ele operava curas. Mas, Bispo Paulo, alguém pode operar curas sem ser batizado com o Espírito Santo? Claro que pode, está na Bíblia. Eu mandei essa semana no vídeo para vocês. Ele operava sinais de bênçãos financeiras, coisas financeiras. E quando ele resolveu ir para a igreja, quando ele resolveu ser batizado nas águas, fazer parte da igreja, ele descobriu que Pedro e João tinham algo superior àquilo que ele tinha. Então ele não se contenta em ser menor do que Pedro e João. Ele queria ter o mesmo status de Pedro e João. Ele estava olhando para o batismo com o Espírito Santo, para os dons espirituais, como uma coisa material, de negócios. Ele estava olhando como uma coisa que ia beneficiar ele, engrandecer ele. Uma fonte de lucro. Ele estava olhando como uma fonte de lucro. Gente, Deus conhece seu coração e o meu, por isso que eu volto lá no Moisés. Tem que ter muita humildade. Muita humildade para receber os dons de Deus, para receber o batismo com o Espírito Santo. Como nós falamos aqui na semana passada, os dons são para servir os outros, não para você. Se ele estava oferecendo dinheiro para receber de Pedro e João aquele poder, imagina o que é que ele ia pedir para as pessoas receberem o poder através dele. Só que a Bíblia Sagrada diz que aquilo que nós recebemos de graça, o que é graça? O que é graça? Favor que não merecemos, devemos também dar o quê? De graça. Então olha como que o entendimento daquele homem estava todo errado. Mas ele não conseguiu se libertar desta vaidade. E tem muita gente dentro da igreja que não consegue se libertar. Volta comigo aí no versículo 9. Olha o versículo 9. O que diz a respeito desse Simão. Olha o que diz. Um homem chamado Simão praticava ali naquela região feitiçaria. Havia o quê? Anos. Ele deixava o povo de Samaria como, pessoal? Olha só, então o povo ficava admirado. E ele o quê? Se sentindo. O bambambam, o cara. Porque o povo ficava admirado. E ele afirmava ser alguém o quê?
importante. Então, olha que interessante. Ele se engrandecia por aquelas obras espirituais que as pessoas ainda não sabiam. Hoje a Bíblia conta para nós porque é posterior, foi revelado o que era que estava nele. Era feitiçaria. Era feitiçaria. Mas muitos olhavam para ele e achavam que era poder de quem? De Deus. Olha lá, o próprio versículo 10 fala lá. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de quem? De Deus. As pessoas achavam que era poder de quem? De Deus. Mas nós hoje sabemos que tudo aquilo era o quê? Feitiçaria. E ele era admirado pelos outros e ele dizia ser alguém importante. Então, quando ele vê o trabalho evangelístico de Filipe, as pessoas indo para a igreja, aí ele vai também, as pessoas sendo batizadas, ele é batizado também. Quando ele vê Pedro e João, acredito eu que Filipe anunciou, né? Gente, está vindo aí 2 apóstolos de Jesus, pessoas cheias da presença de quem? De Deus, pessoas cheias da unção do Espírito Santo. Eu imagino que ele já ficou incomodado, porque quem é que estava sendo visto como alguém importante agora? Pedro e João. Já não era ele. Já não era ele. Então, quando Pedro e João chegam e começam a impor as mãos e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, receber aquela unção, aquele poder de Deus, ele fala, não, peraí, opa. Agora quer dizer que essas pessoas que me admiravam, agora vão ser mais importantes, maiores do que eu? Não! Então ele vai num canto, provavelmente Pedro e João impuseram o quê? As mãos sobre ele e não aconteceu nada. Porque ele não era convertido. Porque ele estava cheio de vaidade. Aí ele vai no canto, dinheiro, eu pago. Eu pago. Eu já contei uma história aqui quando eu estava lá no sul de Minas, numa cidade chamada... Não, foi Uberlândia. Foi Uberlândia. Minas Gerais aqui. Não, Pouso Alegre foi a outra, foi a mulher do deputado lá. É outra história. É outra história. É cada história, irmão, que vocês... Lá em Pouso Alegre foi a mulher do deputado. Essa aqui foi em Uberlândia. No culto, numa luta danada para pagar o aluguel da igreja na época, olha, isso, 2009. Na época o aluguel lá em Uberlândia já era R$5.000. 2009. Era 5.000 numa luta para pagar o aluguel da igreja, tal, para juntar recursos, os donativos, ofertas, dízimos. Aí eu lembro que teve um dia lá que uma mulher foi na igreja, uma mulher madame assim. E aí as pessoas deram os testemunhos que foram abençoadas, foram curadas e tal. E acabou o culto e essa mulher sentada lá na última cadeira. E eu estou atendendo as pessoas e ela continua sentada na última cadeira. E todo mundo sendo atendido e eu observando. O que será que estranho aquela mulher esperando assim, né? Será? Tinha uma lá que ia até com segurança, né? Aí, acabou, todo mundo saiu. Na hora que saiu todo mundo, que saiu a última pessoa que passou por ela pela porta, ela levantou e veio. Aí ela chegou para mim, já veio tac, 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 tac. Aí chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela virou e falou assim: eu vi as pessoas dando testemunho aí, contando, que o senhor orou, e elas ficaram curadas, foram abençoadas e por aí vai. E eu tenho um problema de saúde.
E eu preciso resolver esse problema. Então, minha proposta é, eu tenho a solução para o seu problema do aluguel. E você tem a solução para o meu. Aí nós fazemos assim, o senhor me cura e eu lhe dou o dinheiro do aluguel. Agora aqui. Eu falei, então agora complicou tudo. Falei para ela. Complicou tudo. Aí ela complicou por quê, pastor? Eu falei, porque eu não consigo curar a senhora. E se eu não curar a senhora não vai dar o dinheiro do aluguel. Ela olhou para mim assim, como assim que você não consegue me curar? Eu falei, porque quem cura é Deus, senhor. Quem cura é Jesus. E, pela intenção do coração da senhora, querendo pagar, querendo trocar esta cura, esse benefício, por esse valor financeiro, pela intenção do coração da senhora, eu tenho certeza que eu posso orar, posso pular de cabeça, eu posso ir para o monte, eu posso fazer tudo, que a senhora não vai ser curada. Porque Deus está vendo que a intenção do coração da senhora não é boa. Aí ela é? Falei, é. Aí virou para mim e falou, então tá bom. Virou as costas. E foi embora. Então tem muita gente que age igual Simão. Querem receber algo de Deus por interesse pessoal. Querem receber o batismo com o Espírito Santo ou um dom de Deus por uma vaidade, porque ela quer aparecer, porque ela quer ter fama, porque ela quer ganhar dinheiro e por aí vai. Deus não vai conceder esta unção a essas pessoas. Não vai. De jeito nenhum. Voltando aqui, olha lá. Dê-me, lá no versículo 19, dê-me esse poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o quê? O Espírito Santo. Continua comigo. Pedro, porém, respondeu. O que Pedro respondeu para ele? Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser o quê? Pode ser o quê? Comprado. Que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus possa ser comprado. Versículo 21. Você não tem parte, nem direito, neste ministério. Ministério é serviço. Então Pedro estava dizendo para ele assim, olha, você não tem parte nem direito nesse serviço. Em outras palavras, você não vai trabalhar aqui na obra do Senhor. Não vai. Pois o seu coração não é justo diante de Deus. Versículo 22. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de quê? Está cheio de quê? De amarga inveja e é prisioneiro do quê? Do pecado. Por que amarga inveja? Porque ele queria ser o mais importante. Ele queria continuar sendo admirado pelos outros. O que satisfazia ele era as pessoas admirarem ele, reverenciarem ele. E na obra de Deus não funciona assim. Veja o Moisés, vou voltar no Moisés. Moisés não fazia questão nenhuma que as pessoas o admirassem,
que as pessoas o reverenciassem. Na obra de Deus, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, quem recebe os dons de Deus, não recebe esse batismo ou esses dons para se tornar senhor, mas ele recebe esse batismo e esses dons para se tornar servo dos outros. Quanto mais da unção de Deus é derramado sobre um crente, mais servo dos outros aquele crente deve se tornar. Este é o caminho da unção de Deus, do batismo com o Espírito Santo. É diferente do mundo. No mundo, quando alguém recebe um status, um título, ele aparece, ele cresce, ele é cumprimentado pelos outros. No reino de Deus, não. Quando alguém recebe um título, uma unção especial, ele desaparece. Ele não é visto. Por quê? Porque senão ele se torna inapto de carregar aquele dom de Deus. Deus nunca vai conceder algo para você aparecer. E digo mais, e vou mostrar na Bíblia agora para você. Quem recebe o dom de Deus não aparece por causa daquele dom. Não tem status por causa daquele dom. Ele não é elogiado ou ganha fama ou dinheiro por causa daquele dom. Se qualquer pessoa está sendo elogiado, aparecendo, famoso, status, ganhando dinheiro por causa de um dom espiritual, este dom não vem de Deus. Não vem de Deus. Veja os apóstolos de Jesus e tantos outros que a Bíblia fala. Qual deles tinha casa? Qual deles tinha casa? Nenhum. Transporte, assim, na época deve ser carruagem e tal. Quem tinha? Estavam sempre andando o quê? A pé, dependendo de quem? Das pessoas. Eles não tinham fama, eles não tinham dinheiro, eles não tinham status. Eram menosprezados, eram espancados, viviam nas cadeias e prisões. E eles tinham o dom de quem? De Deus. Então aqui você já começa a entender facilmente. Você só não vai enxergar se não quiser. Só se você não quiser. Todas as vezes que alguém está sendo vangloriado, está sendo exaltado por causa de um dom espiritual, este dom não vem de quem? De Deus. Vai comigo em Atos 16. Olha que lindo ele mostrando aqui, ó, em Lucas 22, 26 aqui. Olha Jesus ensinando para os discípulos e para nós. Entre vocês, porém, será o quê? Diferente. Que o maior entre vocês ocupe o quê? A posição inferior. E o líder seja o quê? O servo. Está vendo? Quanto mais a pessoa vai recebendo algo de Deus, mais servo das pessoas ele deve se tornar. Se isso daqui não está acontecendo, se está sendo invertido, é porque o que aquela criatura recebeu não veio de quem? De Deus. Não veio de Deus. Vai comigo lá em Atos 16. Olha a Bíblia dizendo para nós, ó. Acompanha aí. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, ou seja, o templo, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o quê?
pelo qual ela predizia o quê? O futuro. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Fácil de entender. Vocês sabiam que a Bíblia, palavra de Deus, proíbe que entre o povo de Deus exista alguém que venha predizer o futuro? Proíbe. Que é isso, Bispo Paulo? Sua Bíblia está aí. Abre para mim aí. Acho que está lá em Deuteronômio 18 tem, lá em Levítico também tem. Coloca para mim aqui. Proíbe. Hã? 19:31 está lá falando de prever o futuro? NTLH? Coloca para mim aqui na versão NTLH. 19:31. A Bíblia proíbe. Não, aqui não. Ah, tá aqui. Olha lá, isso, olha lá. Lê para mim aí. Lê para mim. Não procurem ajuda dos que invocam o quê? Os espíritos dos mortos e dos que adivinham o quê? O futuro. Isso é o quê? O quê? Isso é pecado. Eu estou lendo na Bíblia, não é doutrina minha, não. Eu estou lendo na Bíblia. Se você não concorda, você não está concordando com a Bíblia. Então você não está concordando com quem? Com Deus. Isso é pecado. E fará com que vocês fiquem o quê? Impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora vamos lá em Deuteronômio, se não me engano é 18, que fala que você não deve ter no meio do povo de Deus pessoas que adivinham o futuro. Olha o que diz aqui. Olha lá. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o quê? O futuro, e dos que tiram sortes. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Ele não quer, o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Agora, cadê o versículo que fala que no meio de vocês não deve ter quem faça isso? Vê aí para mim, não sei se é versão, se é NVT, não sei se é o mesmo versículo, vê aí. Não tem que ter no meio do povo de Deus. Não é aqui não, vê para mim aí onde está, que no meio de vocês está em Deuteronômio. Não deve ter, no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Espera aí. Se Deus está dizendo que no meio do povo dele não deve ter pessoas que adivinham o futuro, então quem é que está usando os adivinhos de futuro aí na igreja? É fácil? Não, é uma pergunta simples. Se Deus Todo-Poderoso, está dizendo que é pecado esse negócio aí de adivinhar o futuro, de procurar essas pessoas, e o próprio Deus diz que no meio do povo dele não deve ter quem adivinha o futuro. Deus está dizendo que não. Então quem é que está fazendo as pessoas adivinhar os futuros dos outros aí? Sabe como é que é fácil de entender, simples? Mas sabe por que as pessoas são enganadas? Eu digo para você. Porque não leem as Escrituras. Não examinam as Escrituras. Porque se examinassem, iriam ver. Aí a pessoa vem com mais. Não tem mais. Não tem Se Deus está dizendo que é assim, é assim. Ponto. Pronto. Aí, tá vendo? E o povo dança ainda, né? A música diz, me engana que eu gosto, e
E o povo dança a música. É nesse nível aqui, pessoal, que está acontecendo. E nos dias atuais, porque você sabe que principalmente o Brasil, né? O Brasil vive de fases. Por exemplo, há um tempo atrás, o homem não deixava um pelo na barba. Nada. Era, todo dia fazia barba. E hoje? Qual que é a moda? Tudo barbudo. E daqui a pouco eu não sei qual que vai ser a moda. Mas, na parte espiritual é a mesma coisa. Há um tempo atrás, qual que era a moda? A moda era aqueles que fazem alguma coisa lá e a pessoa fica rica. Dinheiro. Falando espiritual. Depois, a moda era o quê? Fulano botou a mão, é curado. E agora, qual que é a moda? Agora é quem adivinha as coisas. É moda. Olha aqui, Deuteronômio 18:10. Tá aqui, ó. Deuteronômio 18:10. Aqui, ó. Jamais quer dizer o quê? Nunca deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Era um tipo de ritual que os cananitas faziam. E o Senhor está dizendo, jamais, jamais entre vocês. Ninguém faça isso. Agora lê para mim, vocês. Eu quero que vocês leiam, vai. Lê para mim agora lá. Não, lê de novo. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Sabe o que se fazia nesse tempo aqui, quando alguém do povo de Deus praticava adivinhação? Quem sabe? Era levado para fora do arraial e apedrejado até a morte. Porque eles sabiam que quem estava naquela pessoa não era o Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo, não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. E por que você acha que é de Deus quando alguém do povo, entre aspas, de Deus, está praticando adivinhação? Vou responder, porque você não examina a Escritura. Tem gente que olha para mim e fala que eu não creio nas coisas de Deus, no Espírito Santo, que eu sou muito cético, que eu sou... Não sou. É a sua impressão. É porque eu aprendi a examinar as Escrituras. Eu estou fora da música que a irmã falou ali, ó. Eu já não sou me engana que eu gosto, né? Eu sou não me engana, porque eu não gosto. E eu sei que o jeito de eu não ser enganado em relação à minha crença, à minha fé em Deus, é conhecendo o quê? A palavra de Deus. O que está na palavra que Deus fala é bom, então para mim é o quê? É bom. Se Deus fala é ruim, então para mim é o quê? É ruim. E eu sou daqueles que nem discuto. Deus falou que é ruim? É ruim. Eu não quero nem entender por que é ruim. Por que é ruim? E isso eu carrego, e tem um detalhe, você não vai conseguir fazer isso em relação à sua fé, se você não aplicar isso em relação à sua vida, em tudo. Você não consegue ser dois pesos. Você não consegue ser. Como assim, Bispo Paulo? Me dá um exemplo fácil. Todo mundo aqui precisa ir ao médico. Todo mundo. Seja por qual motivo for, ou seja por simples exames de rotina. Todo mundo precisa ir. Check-up, enfim. Chegando lá, às vezes alguma coisa não vai estar legal. E ele vai dizer para você assim, isso aqui precisa ser melhorado. E você deve fazer assim, a partir de agora. Vou lhe dizer uma coisa importante. Eu estou lhe dizendo.
Se você não consegue obedecer o que o médico falou que vai ser bom para você, você não vai conseguir obedecer o que Deus diz que é bom para você na Bíblia Sagrada. Não vai. Você não consegue ser uma coisa neste ponto, nessa área da sua vida, e outra coisa nesta outra área. A Bíblia fala para nós que a pessoa mais abençoada que já existiu na Bíblia, a mais vitoriosa, foi Josué. A mais vitoriosa foi Josué. Só que Josué meditava dia e noite na palavra de quem? De Deus, e era o quê? Fiel, obediente. Do jeito que Deus falava. Se Deus falava, sobe esse morro, ele subia esse morro. Se Deus falava, enfia nesse buraco, ele se enfiava naquele buraco. Ele não queria nem saber por quê. Quando Deus falou, dê as voltas nas muralhas de Jericó, 7 dias consecutivos, uma vez por dia, e no último dia 7 vezes, e os sacerdotes toquem as trombetas, tal. Você ouviu Josué perguntando, por quê? Para quê? Deus falou, pronto, ele foi lá e obedeceu. O segredo para você estar sempre perto de Deus é você o quê? Obedecer o que Deus fala. Então olha que forte que está dizendo, olha lá, ele está mostrando Josué, olha lá, Deus falando para Josué, isso aqui serve para mim e para você. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Relembre continuamente. Medite nele o quê? Dia e noite. Para ter certeza de cumprir tudo que nele está o quê? Escrito. Cumprir tudo que nele está escrito. Então, olha Deus falando para Josué, e isso serve para mim e para você. Você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Olha que maravilha. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então lá no Deuteronômio, vamos ler de novo no Deuteronômio. Olha lá. Não deixem que no meio do povo haja o quê? Adivinhos? Ou pessoas que tiram o quê? Sortes. Não tolerem quem? Feiticeiros. Que coisa forte. Nem quem faz despachos. Nem os que invocam os espíritos dos mortos. Então é uma coletânea de pessoas que a gente não deve tolerar no nosso meio. No nosso meio. Então, voltando lá no batismo com o Espírito Santo, eu estava dizendo para vocês que quando alguém está aparecendo, está tendo fama, está tendo status, está ganhando dinheiro, com algum dom espiritual, eu já tenho ali a indicação certa de que aquele dom não vem de quem? De Deus. De Deus. Continuando lá em Atos 16, então olha o que Lucas está contando. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o quê? O futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Então olha aí, adivinhação, dinheiro, e por aí vai. Versículo 17. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram o quê? Anunciar como vocês podem ser o quê? Salvos. O que ela estava gritando, era verdade ou era mentira? Verdade ou mentira? Outro dia eu ouvi uma pessoa aí querendo defender esse negócio das adivinhações. E a pessoa disse assim na internet. O podcast perguntou para ela assim: como saber se a adivinhação é de Deus ou não é?
Aí o revelador lá disse, é fácil. Quando não se cumpre é porque não era de Deus. E quando se cumpre é porque é de Deus. Porque aquilo que não é de Deus não é verdade. Mas peraí, o que essa mulher estava dizendo? Que Paulo, Silas, Lucas estavam ali fazendo, estavam ali eles eram servos do Deus Altíssimo e foram ali anunciar como que as pessoas podiam ser salvas. O que ela estava dizendo é verdade ou é mentira? É verdade. Então, se for seguir esse raciocínio aí dessa pessoa que eu disse agora que eu vi na internet, então quer dizer que essa mulher tinha que estar cheia do espírito de quem? De Deus. Porque se o que o rapaz disse lá funcionasse daquele jeito, ela tinha que estar cheia de Deus. Mas ela não estava cheia de Deus. Por que ela não estava cheia de Deus? Porque na palavra de Deus diz que no meio do povo dele não pode ter pessoas que praticam adivinhação. É por isso que tem gente que fala assim, olha, você já ouviu isso, e você não soube responder para a pessoa. Tem gente que fala assim, a Bíblia eu não acredito nela porque ela é cheia de contradição. Quem já ouviu alguém falando assim? Mas a Bíblia não tem contradição nenhuma. Não tem contradição nenhuma. Porque quem diz que a Bíblia tem contradição, por exemplo, olha para uma situação dessa e fala que era Deus. E aí pega lá em Deuteronômio e fala, mas Deus falou que não podia ter adivinhação. Então, peraí. Aí ela acha que tem contradição. Não tem contradição, porque aqui não era Deus. Olha o versículo 18. Olha o 18. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem. O que Paulo disse? Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito o quê? No mesmo instante, o espírito o quê? A deixou. Espera aí. Como que Paulo, homem de Deus, vai mandar o Espírito Santo sair do corpo de alguém? E em nome de Jesus? O nome de Jesus agora contende com o Espírito Santo? Não. É porque quem estava naquela mulher, espírito de adivinhação, não era o Espírito Santo, não era dom de Deus. Era de engano. E Cristo Jesus já nos mostrou também lá nos evangelhos combatendo isso. Como que esses espíritos estão presentes dentro do povo de Deus, da igreja. Vai comigo em Lucas. Vai em Lucas, por gentileza. Lucas 4:31. Lucas 4, versículo 31. Olha o que diz. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade aonde? Na Galileia, onde ensinava. Aonde que ele ensinava? Na sinagoga aos sábados. O que é a sinagoga? É o que nós chamamos de igreja hoje, de templo, local de reunião das pessoas, certo? Então Jesus estava dentro da onde? Da igreja, da sinagoga, vamos usar esse termo. Versículo 32. Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, nós hoje sabemos que é um demônio, um espírito impuro, porque já aconteceu e o autor aqui colocou para nós. Mas provavelmente as pessoas conviviam com aquela criatura dentro da sinagoga e viam os dons espirituais e criam que era de quem? De Deus. E olha como é que esse espírito agia lá dentro, lá. Ele se manifestou, olha, e gritou o quê? Gritou o quê? Porque vem nos importunar Jesus de Nazaré.
veio para nos destruir, sei quem é você. O Santo de Deus. Sei quem é você. O Santo de Deus. O que aquele espírito estava fazendo ali? Revelando, adivinhação. Então, provavelmente, aquela criatura dentro da sinagoga antes ficava fazendo o quê? Adivinhando as coisas na vida dos outros. E todo mundo achando que é de Deus. É o Espírito Santo. Ao 35, ao 35. Jesus fez o quê? Jesus o repreendeu e dizendo: cale-se, saia deste homem. Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Então veja que essa praga sempre esteve no meio do povo de Deus. Mas o povo de Deus já foi ensinado lá na lei de Moisés que não deveria permitir. Tem gente que fala, por que Deus não tira essas pragas? Porque Deus não falou que era Ele que ia tirar? Deus falou que era o povo que não deveria permitir nem procurar. Tem coisa que não é Deus que tira não, irmão. Tem coisa que quem tira é a igreja, não é Deus. É você, sou eu. Mas eu só vou tirar algo de minha vida, de perto de mim, a partir do momento que eu colocar a palavra de Deus acima. Fala, não, Deus está falando que isso aqui não é bom. Não é bom. Estou fora. Rejeito. Gente, para finalizar aqui hoje, domingo que vem a gente continua. Para finalizar aqui hoje essa questão da vaidade que impede as pessoas de serem batizadas com o Espírito Santo e receberem os dons de Deus. A presença do Senhor vem sobre o servo, sobre a igreja, para que você possa anunciar o Evangelho de Jesus, para que você possa servir aos outros, como foi ensinado aqui no domingo passado. O irmão recebe um dom de curar, não é para ele se curar, é para ele ser usado por Deus para levar a cura, servir o outro irmão que está doente. E o outro irmão que está doente, talvez ele recebeu o dom, sabe de quê? Olha que interessante, que nós aprendemos aqui, o dom de levar palavras de ânimo, de força. Você pode ver que tem gente que às vezes está doente, está mal, mas ela chega perto de outra pessoa que nem tem o problema que ela está enfrentando, e a pessoa está murcha, cabisbaixo, e ela chega com aquele dom de Deus de levantar a outra. Então veja que os dons espirituais são para servir uns aos outros, para que a igreja permaneça unida, forte, até o último dia, para que a igreja não venha se perder. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus ensinou claramente isso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte. Então o Espírito Santo vem sobre a igreja para que a igreja se torne testemunha de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do nome de Jesus, em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então o Espírito Santo vem sobre nós para que nós possamos ser testemunhas de Jesus em toda a parte. Quando não é para ser testemunha de Jesus, eu já sei que aquele dom não está vindo de Deus, não provém de Deus.
Quem oferece fama para as pessoas não é Deus. Quem oferece dinheiro para as pessoas não é Deus. Quem oferece glória para as pessoas não é Deus. E a Bíblia deixa claro isso também, lá em Lucas capítulo 4. Para finalizar, volta comigo lá em Lucas, capítulo 4, versículo de número 5. Para a gente finalizar. Lembra na tentação de Jesus lá no monte? Quem lembra no deserto? Lembra? Aqui, para ficar claro na sua mente. Então, o diabo o levou a um lugar alto. E num momento, lhe mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. Quem mostrou tudo para Jesus? O diabo, não foi Deus. Não foi Deus. Porque Deus está nem um pouco preocupado com os reinos deste mundo, com as coisas deste mundo. A vinda de Cristo aqui não foi para falar do reino terreno para você, para mim. Foi para falar do reino celestial, eterno. Tanto é que quando perseguiram ele, ele disse, meu reino não é deste mundo. Ele falou para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. O reino que Deus, ele propõe a mim e a você é o reino celestial. É a glória celestial. Então o diabo levou Jesus e mostrou tudo. Olha lá, para você ler em casa depois, ele mostrando lá em João, né? Olha lá, quando Jesus falou, João 18:36, Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Falando para Pilatos. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Então Deus nunca vai querer encher os seus olhos ou o seu coração com os reinos deste mundo. Deus não. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Olha o versículo 6. O que o diabo disse para Jesus? Disse para Jesus, eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Então quem é que faz propostas deste mundo, das coisas deste mundo? De glória, de autoridade, de poder, de status, de dinheiro, de fama. Neste mundo, quem faz essas propostas? É o diabo. Ele oferece aquilo que é deste mundo. E Jesus aceitou, não aceitou? Aceitou ou não aceitou? E por que as pessoas da igreja aceitam? Por causa da vaidade. Por isso que quem ainda não conseguiu dominar, esmagar a sua vaidade, não é batizado com o Espírito Santo. O que Jesus respondeu? As Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Em outras palavras, se não é para servir a Deus, eu não quero nada disso. O que eu quero, o que eu desejo é servir a Deus. Você deve desejar o batismo com o Espírito Santo para você sim ter o selo da salvação e para que você possa servir a Deus. Tira essa vaidade que está impedindo você de receber os dons de Deus. Esmague essa vaidade que está afastando você do Espírito Santo. E se torne como Moisés. Talvez como Moisés nenhum de nós vai conseguir ser tão humilde quanto ele. Mas que pelo menos venhamos tentar imitá-lo. Sermos parecidos com ele. E quanto mais humilde você for,
mais da presença de Deus você vai receber em sua vida. Amém?